Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudações em Cristo a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha hoje o canal da nossa comunidade católica Gerando Vidas. Esse é a nossa conexão diária com Deus. É o nosso Wi-Fi, como a gente costuma brincar. E é um momento de você estar com o Senhor e buscar com Ele a felicidade, sabendo que esse Deus nos ama e nos ama incondicionalmente. Ele tem para nós um plano de amor, um plano de salvação, um plano de felicidade e felicidade grande. Então, por isso, se você sabe que tem alguém que precisa da sua oração, da minha oração, da nossa oração enquanto comunidade, não tenha medo. Manda esse vídeo para ela, coloca a intenção aqui também nos nossos comentários, para que a gente então possa criar essa conexão com Deus. E assim, essa pessoa também vai se sentir acolhida, amada e conduzida por aquele que nos deu a vida, que nos ama incondicionalmente, Jesus Cristo. O evangelho que nós vamos refletir hoje é um evangelho até bem conhecido, mas é bom a gente destrinchar para a gente poder refletir melhor a respeito dele e cada dia mais entrar nessa sintonia com o Senhor. É o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. É muito conhecido. É até estampado por aí, às vezes, em quadrinhos e tudo mais. Mas ele é muito profundo. Além de um belo evangelho, é um evangelho que nos leva a refletir com profundidade sobre a nossa vida. Ouçamos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a falar. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Primeira coisa que a gente precisa pensar. Vendo Jesus que estava no meio de uma multidão, subiu ao monte e sentou-se. Nas salas de aula antigas, alguns já devem se lembrar, né? Eu não sou tão antigo assim, mas estudei numa instituição no qual as salas eram à moda antiga. E se percebermos, a mesa do professor fica ligeiramente elevada por um degrau. Para quê? Para que o professor possa observar todo o ambiente da sala dos alunos. É literalmente aquele que olha do alto. E por isso mesmo, por exemplo, no ambiente acadêmico e no ambiente religioso, nós temos o termo cátedra, que significa cadeira daquele que ensina. É uma cadeira mais alta, mais elevada, geralmente mais bem trabalhada. E é daí que vem o termo catedral. Catedral é o termo usado para o lugar onde fica a cátedra, a cadeira de ensino do bispo da diocese. Se não tem uma cadeira própria e se não tem um bispo naquela diocese, não é uma catedral. Engraçado quando eu falo, não é cômico,
mas tem uma graça, tem uma razão de ser. Que a igreja anglicana, separada da igreja de Roma, né, infelizmente não estamos em comunhão total, mas todas as igrejas anglicanas são catedrais anglicanas e tem uma cadeira separada para o bispo, quando o bispo vai celebrar lá. Só o bispo ocupa aquela cadeira. Por isso é Igreja Episcopal Anglicana. É governada pelos bispos da Inglaterra, submissos ao rei Charles III agora, né, já que a Rainha Elizabeth já morreu. Bem, a cátedra é o lugar mais elevado e é de onde o mestre ensina seus discípulos. Isso acontece também nos mosteiros, no qual o abade ou a abadesa tem a sua cadeira mais bonita dentre todos os monges do coro, porque ela é a coordenadora da comunidade, ou ele, o abade, é aquele que preside a comunidade no amor de Deus. Na catedral nós temos isso, ou então nas nossas paróquias há uma cadeira especial para o celebrante da missa. É esse o sentido. É esse o sentido. Jesus sobe ao monte e se senta como um mestre para ensinar aos seus discípulos. E ele começa a ensinar aquilo que vem do coração de Deus. Esse discurso, né, o chamado Sermão da Montanha em Mateus e Sermão da Planície em Lucas, são muito parecidos. São muito parecidos. Mas essas bem-aventuranças, elas são bem interessantes da gente analisando rapidinho uma por uma. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Está falando em algum momento de pobre material? Não. Quem é o pobre em espírito? É aquele que é desapegado. Não estamos falando aqui que o pobre sem dinheiro não irá entrar no reino dos céus. Por favor, não digam que eu disse isso. Isso é heresia. Mas, na verdade, o que estamos querendo dizer o que Jesus quer dizer, na verdade, é bem-aventurados aqueles que não acumulam riquezas aqui embaixo. Os pobres em espíritos desapegados, porque aqueles que não têm nada, né? Que não consideram como seu nada do que está aqui. Porque deles é o quê? É o reino dos céus, onde haverá fartura, abundância da graça e do amor de Deus. Aquele que é bem-aventurado, pobre em espírito, é aquele que considera Deus como sua única riqueza. E aí, a conta bancária não importa, tá? A conta bancária não importa. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Lembram num outro momento quando Jesus fala: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados e sob o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve? Os aflitos são esses, que carregam sobre os ombros um peso muito grande. E esse peso é que Jesus quer aliviar. Eles serão consolados. Eles serão afagados, acarinhados por Deus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu me lembro de quando eu dava aula, há uns 13 anos atrás, 14 anos atrás. Os alunos às vezes falavam muito alto e era incômodo para o professor, porque o professor poderia perder o fio de raciocínio, a linha de raciocínio. Então nós falávamos em uma voz bem baixa, mas sem perder a entonação daquilo que realmente deveria ter. E o aluno entendia e fazia cada vez menos barulho para tentar escutar o professor. E é uma técnica realmente da didática você falar um pouco mais baixo, de tal forma que os ouvidos começam a prestar atenção em sons mais baixos. Consequentemente, o barulho vai embora. Bem-aventurados os mansos. Por que o manso? Porque o manso ele vai aos poucos. Ele vai conquistando aos poucos. Ele não tem a ganância. Aquela ganância que corrói e destrói o ser humano. Mas ele sabe que ele aos poucos é capaz de galgar os mesmos degraus.
galgar os mesmos postos, com carinho, com paciência, com mansidão. Por isso, os mansos possuirão a terra prometida. Os mansos. Lembrem que o povo de Israel ficou 40 anos andando no deserto. Demoraram, né, para chegar na terra. Mas era preciso que uma geração mansa entrasse na terra. Uma geração paciente, que soube conquistar. E o primeiro lugar que eles foram conquistar foi a cidade de Jericó. Vocês lembram, com certeza, né? O cerco que foi feito a Jericó. Aquela... Primeiro eles andavam com a Arca da Aliança uma volta no primeiro dia, depois uma volta no segundo dia. Os soldados lá de Jericó começaram a ficar até debochando. No último dia eles deram 7 voltas em torno de Jericó. E Deus deu uma ordem ao povo: quando ouvirdes as trombetas, gritai! E as muralhas de Jericó cairão, e eu entregarei Jericó nas mãos de vocês. De fato, foi isso que aconteceu. A mansidão. A mansidão é saber esperar o seu próprio momento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui cabe uma distinção. Hoje em dia, muita gente usa a justiça como vingança. E isso é inadmissível aos olhos de Deus. Ser justo é dar ao outro aquilo que é de direito. E não simplesmente dar ao outro aquilo que eu quero porque é a minha coisa. Se não for assim, eu vou para a justiça, vou ganhar e vou fazer acontecer. Não. Justiça é dar ao outro aquilo que é dele. Por isso que Jesus chega a um ponto em falar: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quando falava do imposto. De fato, a moeda não é de César? Dá para o César. O culto não deve ser a Deus? Dai a Deus. Simples assim. Muita coisa se resolveria na nossa vida, evitando brigas, se dessemos ao outro aquilo que realmente é dele. A privacidade, liberdade, a segurança, a paz, entre tantas outras coisas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que é ter misericórdia? É ter um coração sensível à necessidade do outro e ajudá-lo naquilo que for necessário. É aquela história que hoje em dia se fala, né? Aquele que abençoa também é abençoado. É mais ou menos por aí. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão... Não, desculpem. É isso mesmo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração é essencial e necessária. A pureza é muito mais do que uma pureza ritual, uma pureza corporal, é muito mais do que isso. É buscar a Deus de todo o coração e buscar viver com Ele o tempo inteiro, na presença dEle, o Wi-Fi conectado o tempo inteiro, porque nós sabemos que Ele é aquele que é capaz de saciar todas as nossas dificuldades, é Ele que é capaz de nos dar a verdadeira paz. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Isso é autoexplicativo. Não vou nem me deter. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Entretanto, paz não é ausência de problemas, mas é saber que Deus cuida da gente a todo o momento. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aquele que muitas vezes é justo e que está muitas vezes sendo caluniado e colocado de lado por injustiças. Desses é o reino dos céus. Jesus já coloca assim. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Tem gente que não quer saber da igreja, não quer saber da palavra, por causa de algumas brigas que acontecem mesmo dentro da igreja ou fora dela.
Gente, pelo amor de Deus, inconcebível. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, disserem todo tipo de calúnia de mal contra vós por minha causa. Quantas vezes nós olhamos torto, às vezes, para um irmão que está chegando agora, mas que já tem uma sabedoria da vida, uma sabedoria do tempo, uma sabedoria é, do encontro com Deus que pode ter acontecido ontem, mas que pode ter sido marcante. E ele pode nos ensinar tanto. E muitas vezes nós o deixamos de lado. Até perseguimos, dizemos calúnias por causa dele, por causa de Jesus. Porque Jesus age nele, muitas vezes os nossos olhos estão cegos, que não o conseguem reconhecer. E Jesus é taxativo. Alegrai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus por causa dessa perseguição. Por isso que o Papa Francisco, junto com o patriarca copta, o Papa reconheceu o martírio de 21 irmãos do Egito que morreram pela causa de Jesus, mesmo não sendo católicos romanos, sendo católicos coptas, de uma outra vertente, separados da Igreja Católica por algumas questões poucas, pequenas, doutrinais, mas que o Papa teve a sabedoria de pedir ao patriarca copta, por favor, deixe-nos reconhecê-los também como testemunhas de Cristo. O patriarca concedeu e hoje, a 21 de março ou de abril, agora não me lembro muito bem a data, prometo trazer depois para a gente, o Papa e o patriarca Tavadros colocaram juntos esses santos também no calendário, no martirológio romano, para a gente lembrar que aqueles que são perseguidos por causa da justiça, por causa do reino de Deus, é grande a recompensa deles no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E a gente muitas vezes negando Jesus, né? Nas nossas atitudes, nas rodas de amigos, entre pessoas conhecidas, entre família, porque não quer passar vergonha por causa do nome de Jesus. Não vou nessa festa porque vai ter muita bebida, muito isso, muito aquilo, não concordo. Meu negócio é Deus, eu não quero saber. Ah, você é isso, você é aquilo, você é fanático, você é bobo, você é isso, você é aquilo. Quantas vezes deixam de falar até com a gente? Mas também o quanto Deus nos ama, ao ponto de mandar o próprio Filho dizer isso. Alegrai-vos, exultai, porque quando isso acontecer, grande no céu será a tua recompensa. A tua festa no céu vai ser muito maior do que essa baladinha que estão te chamando aí. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Pense, será que eu estou realmente seguindo no caminho dessas bem-aventuranças? Bem-aventurados pode ser traduzidos como felizes, que tem boa aventura, bons acontecimentos, grande felicidade. Então, felizes. Que aprendamos de Jesus a felicidade para a gente poder caminhar na vida. Que Ele nos ajude e nos abençoe, para que a cada momento da nossa vida o Senhor esteja entre nós. Que nós tenhamos o coração puro para ver a Deus e que nós busquemos a cada dia sermos mais felizes conectados com Ele. Rezemos juntos. Senhor nosso Deus, fonte da vida e da eterna verdade, nós te agradecemos porque podemos ouvir a tua palavra. Dai-nos a graça, Deus bendito, de a cada dia buscarmos estar contigo para que, no final dos tempos, no final da festa, no final da nossa vida, recebamos então o reino do céu. Que busquemos, Senhor, a tua presença a cada momento e que a tua bênção nos acompanhe. Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir essa palavra de Deus. Deixa aqui a sua intenção de oração. Nossa comunidade Gerando Vidas vai estar rezando por você. E cada dia mais, lembre-se, buscar o Senhor é o verdadeiro segredo da felicidade. Deus abençoe, Deus abençoe,
e um bom dia para você.